Interações e transformações 1, elaborando o conceito sobre as transformações químicas. Aí eu havia deixado para vocês aí um textinho, tá? Então esse texto foi tirado da apostila de vocês, Interações e Transformações, está lá na apostila. Então, ó, há 8 dias descobri que enxofre ganha massa. Quem está falando isso é Lavoisier, tá? Quando ele fez o experimento dele. Então ele falou, ó, há 8 dias descobri que o enxofre ganha massa na combustão, ao invés de perdê-la. A gente viu que isso acontece na combustão de quem? Da palha de aço, né? Na palha de aço, quando vocês assistiram o experimento, vocês viram que a palha de aço tinha uma massa e depois da combustão a massa havia aumentado. O que aconteceu com a palha de aço? Ela se oxidou, ela recebeu oxigênio. Isso, o oxigênio comburente se fixou ao ferro, né? Formando o que? Óxido de ferro. Será que não está acontecendo a mesma coisa aqui com o enxofre? Sim. Se o enxofre está ganhando massa após a combustão, o enxofre eu sei que é meu combustível. Para que haja combustão, eu tenho que ter combustível, que é o enxofre, mais o comburente, que é o oxigênio. E após essa reação, então, eu vou ter sendo formado aí dióxido de enxofre, né? Ou seja, o oxigênio também vai se fixar ao enxofre. Então, ó, ele falou o seguinte, naquela época ele não sabia disso, tá? Ele estava fazendo experimento. E ele percebeu que ao invés de perder a massa, como no caso do papel, o enxofre ganhava massa. Portanto, é possível dizer que a partir de 1 libra, gente, 1 libra é a mesma coisa que 454 gramas, tá? Quase meio quilo aí. Então, ó, portanto, é possível dizer que a partir de 1 libra de enxofre pode-se obter mais de 1 libra de ácido vitriólico, que é o ácido sulfúrico. Então ele está falando o seguinte, estou pegando quase 500 gramas de enxofre, e desses 500 gramas eu estou obtendo mais de 500 gramas de ácido sulfúrico. Por quê? Porque o oxigênio está sendo fixado. Se está sendo fixado o oxigênio, logo a massa está aumentando. Por isso que ele tem 450 no início e está tendo uma quantidade maior no final. Tá? Considerando que este ácido tenha sido produzido pela mistura de enxofre com ar. O mesmo ocorre com o fósforo. O símbolo do fósforo, gente, é o P. Então, na tabela periódica de vocês aí, o fósforo é simbolizado pelo P. Então, o mesmo ocorre com o fósforo. O que ele está falando? Se eu pegar o fósforo e fizer a combustão, então eu tenho o fósforo como combustível, oxigênio como comburente, aqueço isso, forneço calor e eu tenho aí uma combustão. O que vai acontecer? Também vai aumentar a massa. Então, se aqui, ó, eu coloquei 10 gramas de fósforo, no final ele está medindo, ele está pesando e está encontrando 20. Por que está dando 20? Porque esse oxigênio que estava na atmosfera também valia 10, né? E aí ele fixou ao fósforo e por isso que deu 20. Provém da extraordinária quantidade de ar que é fixada durante a combustão. Essa descoberta, demonstrada através de experimentos que considero decisivos, me fez crer que o que é observado na combustão do enxofre e do fósforo poderia muito bem ocorrer no caso de todos os corpos que ganham massa na combustão ou na calcinação. Os experimentos confirmaram plenamente minhas conjecturas. Então, isso aqui quem escreveu foi Lavoisier, quando ele chegou nas conclusões lá da conservação da massa, tá? Foi a partir desses experimentos que ele concluiu que numa reação química, numa transformação química, sempre a massa dos reagentes, então se eu pegar aqui os reagentes e somar, supondo aqui que o A tenha valor de 10 e o B vale a 15 gramas, tá? Então aqui são os reagentes. A hora que isso aqui reagir, eu vou ter sendo formado aqui produtos, não vou? Então vamos supor que forme aqui, ó, produtos C mais D. Qual é a massa dos meus reagentes aqui? Se eu somar isso aqui, dá quanto?
10 mais 15, 25. 25. Se eu estou falando para você que o reagente pesa 25, quanto tem que pesar os produtos? 25. 25, tá? É isso que é a lei da conservação das massas. A massa inicial, a soma da massa dos meus reagentes tem que ser igual à soma da massa dos meus produtos, beleza? Então, ó, letra A. De acordo com a lei de conservação da massa ou lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes, ó, deem um print nisso aqui ou anotem aí, será igual à soma da massa dos produtos. Essa é a lei da conservação da massa. Então, ó, só dando uma recapitulada aqui para o Eric que chegou. A lei de Lavoisier diz o quê? Que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa, a soma da massa dos produtos. Então, se eu tenho produto, não, se eu tenho 10 gramas de reagente, eu vou ter que ter no final 10 gramas de produto. Tem que ser a mesma massa. Então, vamos supor que eu tenho aqui, eu vou fazer um bolo. Tenho lá farinha, 1 kg de farinha. Mais, eu vou colocar aqui, sei lá, 500 não, mais 1 kg do que eu posso pôr para fazer um bolo, sei lá, não faço bolo, 1 kg de chocolate, vai, 1 kg de chocolate. Então aqui, 1 quilo de chocolate, é bastante, hein? vai ficar gostoso. Rapaz, eu quero ver esse bolo seu com 1 kg de chocolate vai ficar gostoso, hein? Chocolate, Eu vai vou ficar que já bom. tô até com fome. Concorda comigo que a farinha vai reagir com o chocolate? Então, se eles vão reagir para formar o bolo, isso é reagente, certo? O Certo. bolo Certo. pronto, o bolo pronto é o que? Não é o produto dessa reação? É. Sim. O bolo é o produto, então isso aqui é produto. Agora, se eu coloquei 1 kg de farinha e 1 kg de chocolate para formar esse bolo, quantos quilos vai ter esse bolo? Olha, eu ia falar 2, mas vai ter mais, vai ter que ter o ovo, vai ter que ter o óleo, vai ter que ter um Não, punhado de mas coisa. Então vai mais que 2. nosso bolo só tem isso. Se não, seria Ô, louco. 2. Não, 2 quilos. 2 quilos. 2 quilos? Exatamente. Então, a lei da conservação das massas é justamente isso. A soma da massa dos reagentes, ó, que são os meus reagentes, tem que ser igual à soma da massa do produto. Se no reagente tem 2 quilos, quanto tem que ter no produto? Tem que ter 2 quilos, tá? Não vai entrar 10 quilos e sair 5 quilos. Não. Se entrou 10, tem que sair 10. Isso é conservação. Isso é se conservar, tá? Então, ó, de que forma os resultados obtidos no experimento da queima do papel e da palha de aço confirmam a lei de Lavoisier? Então, só para vocês lembrarem, no vídeo tinha 2 experimentos, certo? Primeiro experimento era a queima do papel. Então, você pegava o papel E queimava. e queimava. Só que antes de queimar, você colocava isso aqui numa balança e anotava a massa. Então, vamos supor que aqui, ó, eu pesei e deu 10 gramas. Esse papel sem queimar. Aí depois que eu queimava o papel e eu pesava as cinzas, tinha 5 gramas. Pô, mas por que tem 5 gramas? Por que diminuiu? Você não acabou de falar que o que está no início aqui nos reagentes tem que ser igual ao que está no final aqui nos produtos? Tem que ser a mesma massa? Mas por que Sim, no caso mas do como é cinza, papel? acontece isso. Oi? Mas na verdade o gás vazou, não tá num ambiente fechado. Isso. Nesse caso, nesse experimento, a gente fez aqui a balança e o papel, eles estão no lugar aberto. Então, a hora que você queimou, liberou gás. E esse gás foi embora, que é o gás carbônico. Então, nesse caso, quanto de gás carbônico foi embora? 5 gramas, tá? A gente perdeu o gás. Mas se a gente tivesse queimado esse papel aqui em um recipiente fechado, qual seria o valor aqui na minha balança, no final? 100 gramas. 10 gramas, tá? Não 10 gramas. Certo? Agora, no caso da palha de aço, a gente pegou o bombril, pesou também o bombril antes de queimar, certo? A gente pegou o bombril, aí pesou lá 100 gramas antes de queimar. Aí a gente queimou, tacou fogo nesse bombril aqui. E a gente pesou de novo. E aí no final tinha 150 gramas. O
que aconteceu nesse caso? Por que aumentou? Aumentou porque o oxigênio se juntou com o... Oi? Não escutei, Carlos. Nada não, professor, tava pensando alto. Não, pode falar, isso aí. O bombril não foi queimado aqui, ó, em contato com o oxigênio? O bombril Sim, é só o elemento ferro, ó, é só Fe. A hora que ele é queimado, para ser queimado eu preciso fornecer calor e oxigênio, né, que é o comburente. Esse oxigênio, que é o comburente, ele se fixou ao ferro. Então antes era só o ferro pesava, vamos supor, 100 gramas. Ele não estava fixado, o oxigênio ainda não estava fixado, tá? Então por isso que ele ainda não pesava aqui o valor do oxigênio. Mas depois da queima, quando o oxigênio se fixou, os 100 gramas do ferro mais 50 gramas do oxigênio, 150. Então aqui, ó, esse oxigênio aqui que a gente não conseguiu pesar no início, tem valor de 50 gramas. Então, ó, 150 no início, 150 no final. Aqui é a mesma coisa. Aqui no caso do papel, aqui o gás carbônico foi embora. Mas se a gente tivesse contido ele, tivesse segurado ele no recipiente, os 5 gramas ficaria aqui dando os 10 gramas do início, tá? Então, o que vocês têm que saber? Que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, tá? Então, eu não perco nada, eu não crio nada. As coisas simplesmente vão se transformando. Uma coisa se transforma em outra. Então, a B, ó, o trecho cita o processo de calcinação, que utiliza altas temperaturas com o intuito de remover substâncias voláteis em um material para melhorar a condutividade elétrica ou remover água e determinadas impurezas. O mesmo processo ocorre na produção da cal, CaO. Essa cal aqui, CaO, é aquela cal que o pai, a mãe de vocês compram lá no depósito de construção, aquela branquinha utilizada para construção, sabe? É essa cal aí, aquele saco de cal que compra lá. Só que não fala o cal, é a cal, tá? É a cal, correto. Em que o calcário CaCO3, que é o carbonato de cálcio, sofre decomposição. Então esse cara aqui, ó, quando eu aqueço ele, a mais de 900 graus, ele começa a se decompor, começa a quebrar aqui, ó, começa a se romper e formar novas substâncias. No processo de calcinação, o calcário pode ser representado pela seguinte equação. Então aqui, ó, nós temos o calcário, aí eu estou fornecendo energia, isso aqui é calor, mais de 900 graus, tá? Então, eu estou aquecendo isso aqui. Isso aqui começa a aquecer e começa a se decompor. Então, de um lado, ó, pode ver que ficou o Ca que estava aqui. E esse carbono saiu, ó, só ficando o O. Esse carbono saiu e levou 2 O, formando o que? Ó, CO2. Só ficou, ó, tinha 3 O, um O ficou com o Ca e os outros 2 Os ficou com o C, formando aqui o que? Gás carbônico, tá? Então, esse aqui é um processo de calcinação. Como é que era feito antigamente isso aqui? A cal é utilizada há muitos anos, tá? Muito tempo mesmo. E aí, para se obter a cal, o que os antigos faziam? Eles pegavam, cavavam um buraco no chão. Então aqui, ó, é o solo, aqui está a matinha, aqui está a árvore. Tá? E aqui eles colocavam tijolos refratários, para não perder tanto o calor. Então, repetia aqui com tijolos, e aqui dentro colocava carvão e jogava o calcário. O calcário é uma rocha, tá? Da onde é extraído os minérios aí, que vão dar origem à cal. Eu vou mostrar uma foto para vocês depois. Então eles colocavam o carvão aqui e colocavam a rocha do calcário. O carvão queimava, chegando a mais de 900 graus, então havia essa decomposição térmica, que é a quebra aqui formando óxido de cal. O óxido de cal, gente, é conhecido como cal viva, tá? E a gente utiliza então aí, quando a política está chegando para pintar guia, para pintar poste de branco, árvore, para misturar com cimento, então tem várias aplicações. A gente também utiliza para corrigir o pH do solo. Lembra da plantação lá de cana,
quando a gente estudou o etanol, o que eles jogam no solo para elevar o pH? O calcário ou o óxido de cálcio, tá? Que é a cal. Também é utilizado no tratamento de água para elevar o pH da água, é utilizado na produção do papel, para dar o branco do papel. Então, a cal, o óxido de cálcio, tem muitas aplicações, tá? E ele vem dessa rocha aí, ó. Essa rocha sedimentar aí, ó, é o calcário, tá? E ela tem mais de 30% aí de carbonato de cálcio. Então, aí pega-se o carbonato de cálcio, aquece e chega na cal viva, que é o óxido de cálcio. Então, aqui, ó, agora essa pergunta é em cima daquela reação química, tá? De acordo com Lavoisier, o que acontecerá com a massa do sólido nesse processo de calcinação? Então, eu quero saber o seguinte. Vou apagar, dê um print aí que eu vou apagar essa tela. Está muito rabiscada. Posso apagar? Vou pagar? Então é o seguinte. Eu falei para vocês que a gente pega o carbonato de cálcio, que é o calcário, né? Aquece. Isso se decompõe formando óxido de cálcio e gás carbônico. Aí ele está perguntando o seguinte, o que vai acontecer com a massa, por exemplo, se aqui tem 10 toneladas, que é o sólido, não, tá vendo aqui, ó, é sólido. E a hora que eu pesar aqui esse sólido de novo, o que vai acontecer com a massa dele? Vai ter 10 toneladas aqui? Professor, calma aí que eu tava procurando uma resposta ali para dar no grupo. Você poderia repetir? Ó, peguei o calcário, pesei 10 toneladas, certo? Aqueci e fiz a decomposição desse calcário, ele se transformou em óxido de cálcio e gás carbônico. O calcário aqui, ó, está no seu estado físico sólido. O óxido de cálcio no estado físico sólido e o gás carbônico gasoso. O que eu quero saber? Eu quero saber se, após eu fazer a decomposição do calcário, que tinha 10 toneladas, pesei o início. A hora que eu pesar o final, vai ter as 10 toneladas? Sim. Não, porque vai diminuir, não vai? Vai diminuir o quê? É diminuir por causa da decomposição, não vai? Se depende, tá fazendo numa câmera fechada? Se tiver numa câmera fechada, tudo igual, senão muda. Não, não é fechado. A gente está falando de um forno escavado no buraco. Então vai perder peso, Por quê? porque vai soltar gás. Hã? Que gás que vai ser liberado? Vai Porque soltar vai gás, perder olha o gás? dióxido de carbono ali, ó. Então, o dióxido de carbono, o gás carbônico vai ser liberado. Dióxido de carbono. Então, se eu pesar aqui o sólido no final, ele não vai ter 10 toneladas. Vamos supor que ele tenha 6 toneladas. Tá, dá licença. Certo? Supor que tenha 6 toneladas. Por quê? As outras 4 toneladas foi perdida para o ambiente, porque aqui estava em uma situação, em um recipiente aberto, tá? Se não fosse aberto, seria quanto? Seria os 10. Mas nesse caso eu estou perdendo para o ambiente, está escapando da minha transformação, tá? Agora aqui, ó, a cal viva, CaO, pode ser assim comercializada ou passar por uma segunda etapa, na qual é adicionada água, que é o processo de hidratação para a formação da cal extinta ou cal apagada. Então lá a gente pegou o calcário, que era o CO3, aqueceu esse cara, fez uma decomposição e formou o CaO, que é o óxido de cálcio mais gás carbônico. Agora a gente vai pegar o CaO, que é o óxido de cálcio, e vai adicionar água. Tá? Vai adicionar água e vai formar agora hidróxido de cálcio. Então é a mesma coisa. Imagina vocês, foi lá no depósito de material para construção, comprou um pacote de cal. Tá? Vem 20 quilos normalmente. Você comprou um pacote e levou para o pedreiro. O pedreiro vai ter que molhar isso aí para fazer a massa, não vai? Para misturar com o cimento, ele vai ter que molhar. O que vai acontecer a hora que ele molhar isso aí? Você acha que a massa vai aumentar ou vai diminuir?
Vai diminuir? Se ele molhar, vai aumentar. Não, vai ficar com aumentar, água. vai aumentar. Vai aumentar, porque agora quem é que vai ser fixado ao CaO? A água, né? Então, a hora que o CaO entrar em contato com o H2O, ele vai formar o CaOH, que é nada mais que a água que se fixou a ele. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, se eu tinha 10 quilos de CaO, tinha 10 de água, quantos quilos vai ter o CaOH? Quanto tem de água e quanto tem de cálculo, não dei muita atenção. Tem 10 de CaO e tem 10 de H2O. Quanto vai ter de CaO? 20. 20, né? Vai ter que aumentar, porque agora eu adicionei água. Tá? Então, de acordo com Lavoisier, o que acontecerá com a massa do sólido nesse processo de calcinação? A massa vai aumentar, né? Então, a massa, no final, vai ser 20 porque a água vai se fixar. Então, você tinha massa, a soma da massa dos reagentes aqui no início, ó, que era 10 mais 10, no final tem que dar os 20. Percebe que nada está se criando, né? Só está o quê? Se somando. Próximo aqui, ó, essa atividade não está na apostila. Uma atividade extra. Hoje vai ser rapidinho, porque na verdade a parte teórica eu expliquei semana passada, né? Ô, professor, eu tava fazendo isso daí pelo computador, só que teve umas partes que eu não consegui fazer. Ô Bruno, faz no caderno, tira foto que é mais fácil, cara. Tá certo. Tem que ter registrado, ainda mais essa parte. Ó, nas transformações químicas, para que não haja desperdício, é necessário que os reagentes sejam adicionados em uma proporção ideal. Lembra que a gente falou isso da lei de Proust? Se eu tenho aqui o ferro reagindo com oxigênio, formando óxido de ferro. Se eu falar para você que aqui, ó, 10 gramas reage com 5 gramas, e eu aumentar aqui para 20 gramas, quanto que eu vou precisar aqui de oxigênio? E aí? Qual que é a proporção de 10 para 20? O que eu fiz aqui? Eu multipliquei por quanto? 2. Por 2, né? Então aqui, ó, dobrou. Então a proporção aqui, ó, é o dobro. Ali vai ser 10. Se aqui é 2 vezes, aqui também vai ter que ser 2 vezes. Então, se é 2 vezes 5, aqui tem que ser 10. Certo? 10. E se eu seguir a lei de Lavoisier, que eu tenho que seguir, qual que vai ser a massa aqui do meu produto? Nesse primeiro caso, 10 mais 5? 15. 15. E no segundo caso, 10 mais 20? 35. 30. 10 mais 20? Ah, 10 mais 20, tá certo. Esse aí. Ó, percebe que aqui também, ó, do 15 para o 30, o que aconteceu? Não dobrou? Sim. Tá vendo que sempre segue uma proporção fixa, tá? Então é isso que a gente tem que observar. Sempre vai ter essa proporção de massa e sempre vai ter essa conservação de massa. Aí ele fala assim, vamos aprender nessa atividade como calcular as massas de reagentes que podem ser empregadas sem perda de material. Então a gente não vai perder nada. Analise a tabela a seguir e responda as questões propostas. Então aqui eu coloquei ela aqui em cima de novo, essa tabela, pus ela aqui, para não ter que ficar voltando. Então a primeira ele fala assim, calcule a razão. Gente, o que é razão? Vocês aprendem matemática no 7º ano? Razão é uma divisão, tá? Então, ele quer saber a razão entre quem? O carvão. Então, ó, é a divisão do carvão e a massa de cinzas. Então, é a divisão do carvão pelas cinzas. Isso é uma razão. Razão entre carvão e cinzas. É lógico, né? Eu tenho que pegar os valores de cada um. Vamos olhar aqui para a primeira. Ó, primeira amostra. Amostra 1. Quanto vale o carvão? 150. Quanto vale as cinzas? 31. Então, para descobrir a razão entre um e outro, é só fazer essa divisão. Faz alguém aí para mim. Abre a calculadora e faz aí, por favor.
4,83, mais ou menos, professor. Foi? Não entendi. 4,83, mais ou menos. 4,3? 3, professor. 83. 83. 4,83. Aproximadamente quanto isso aqui? 5, né? Sim. Vamos arredondar aqui para 5, aproximadamente 5. Então eu posso falar que o carvão, que tem massa 150, tem massa quantas vezes maior do que as cinzas? 5 vezes? Isso? Isso. Então a massa do carvão é 5 vezes maior do que a massa de cinzas, tá? Então ele fala assim, ó. Quantas vezes a massa de carvão é maior que a massa de cinzas em cada amostra? Os valores encontrados são próximos? Então a gente fez isso para a primeira amostra. Aí vocês vão fazer para a segunda e para a terceira. Então é só pegar o valor do carvão e dividir pelo valor da cinzas. E aí responder. Beleza? Eu não vou fazer as outras, aí vocês façam. A2. Sabendo-se que a combustão de 60 gramas de carvão requer 128 gramas de oxigênio e produz 12 gramas de cinzas, que massa de cinzas é formada quando se queima 90 gramas de carvão? E que massa de oxigênio será consumida na combustão dessa massa de carvão? Galera, vamos por parte. Vamos lá. Ó. O que ele está falando? Ele está falando do carvão. Certo? Quanto de carvão? 60 gramas. Ele está falando do gás oxigênio, O2. Quanto? 128. Então é combustão, né? Então eu tenho que pegar o combustível mais o comburente. Isso aqui está formando cinzas. Quantas gramas de cinzas? 12 gramas. Certo? Então, se eu tenho 60 gramas de carvão, essas 60 reage com 128 de oxigênio e forma 12 de cinzas. Se eu olhar aqui para o carvão e para as cinzas, quantas vezes o carvão é maior do que as cinzas? Não é 60 dividido por 12? Né? Carvão dividido por cinza. Quanto que é 60 dividido por 12? E faz aí para mim. Ninguém sabe de cabeça? 5? 5, né? É 5, professor. 5, a razão aqui também é 5. Só que ele não quer saber isso. O que ele quer saber? Ó, que massa de cinzas é formada quando se queima 90 gramas de carvão. Então, se eu colocar aqui, ó, 90 gramas de carvão, qual vai ser a massa de cinzas aqui nesse caso? E aí, alguém sabe me dizer? Lembra da proporção? Lembra do que eu falei para vocês? Ó, de 60 para 90, eu estou multiplicando por quanto aqui? Se eu multiplicasse o 60 por 2, daria quanto? Se eu multiplicar 60 por 2? 120? 120. Então, se aqui fosse 120, 1,5. eu já ia saber que aqui era vezes 2. Mas não é 120, é 90. Então, eu estou multiplicando 60 por Então, quanto 1,5. para dar 90? Hã? Por quanto? 1,5. 1,5. 1,5. Como é que você descobriu isso? Que conta você fez? É só dividir o 90 por 60. Se você divide aqui, ó, 60, é isso aí. 90 por 60, você vai achar aqui, ó, que a razão é 1,5. Então, se a razão é 1,5, eu estou multiplicando por 1,5. Então, ó, 60 vezes 1,5 deu 90. Aqui tem que ser a mesma proporção. Vou ter que multiplicar também por 1,5. Quanto que dá 12 vezes 85,3. Quanto?
12 vezes 1,5? Fez outra conta. Tá ruim, não tô entendendo. 18. 18, isso. Então aqui é 18 gramas. Tá, tem que seguir a proporção. Então, ó, a massa de cinza a gente já achou. O que ele quer saber também? Massa do oxigênio consumida nessa transformação aí, ó. Na combustão dessa massa de carvão. Então, oxigênio com carvão eu tenho que comparar. Eu tenho que comparar o que ele está pedindo. A primeira ele comparou o carvão com cinzas. Agora ele está comparando o carvão com oxigênio. Então, se eu pegar 90 gramas de carvão, quanto de oxigênio eu vou ter? Se daqui para cá foi 1,5, daqui para cá eu multipliquei por 1,5, eu também vou ter que multiplicar por quanto? 1,5. Quanto que dá 128 vezes 1,5? 192. 192. Sempre assim, sempre mantendo a proporção. Se aqui aumentasse 10 vezes, aqui teria que aumentar 10 vezes, aqui 10 vezes. Se aqui aumentasse 100 vezes, aqui teria que aumentar 100, aqui teria que aumentar 100, e assim por diante. Dê um print aí. Sei que não dá para entender muito, porque eu estou tentando escrever com mal, e é ruim. Posso apagar? Pode. Sim. A terceira, ó. O responsável técnico de um forno de calcinação de calcário, que é aquela reação que a gente viu lá atrás, elaborou um relatório sobre as 3 últimas tiragens da produção de cal. O relatório apresenta a seguinte tabela. Então, nós temos essa tabela aqui para preencher. Tá? Bom, agora está fácil, né? Como se pode perceber, ó, faltam dados da massa de calcário usadas no dia 15/7 e da massa de dióxido de carbono formadas no dia 15 e 18. Então, aqui, ó, está faltando essa, está faltando essa e está faltando essa. Identifique quais são os reagentes e produtos nesse processo. Gente, quem que é reagente aqui, quem que é produto? Reagente é a massa Reagente de calcário e a massa é a massa de calcário e a massa de dióxido de carbono. Reagente é quem? Só o reagente, que não importa. A massa de o CO e o 2 lá e o KO. KO. O CaO é reagente? Vamos voltar lá na reação. Olhem para a reação aqui. O CaO é o quê? Antes da seta. Ó, antes da seta, reagente. Depois da seta, produto. Concorda que o CaO está sendo formado? Não está sendo formado, ó, depois da seta? Ele é o que então? Produto. Produto, né? Então vamos analisar aqui de novo. Quem que é reagente aqui e quem que é produto? reagente, massa de calcário e... Certo. E produto quem que é? Massa de dióxido de carbono? Não. Dióxido de dióxido de carbono e óxido de cálcio, gente. Ó, eu estou pegando calcário, estou aquecendo e estou formando CaO e CO2. Então, esse aqui, ó, produto. E esse único cara aqui que é o reagente. O reagente aqui é só o calcário. Eu não preciso ter duas coisas para acontecer uma transformação química. Eu não preciso ter dois reagentes. Apenas um já é suficiente para acontecer. Tá? Nesse caso, a decomposição aqui do calcário forma o CaO e o CO2. Então, na letra A, reagente CaCO3, produto CaO mais CO2. Letra B. Saber que a calcinação do calcário envolve consumo de energia, propõe uma equação química que represente a calcinação do calcário e inclua o termo energia na equação. A gente já fez essa equação várias vezes, né? Como é que a gente escreveria
Então, isso, ó, CaCO3 mais o quê? Mais energia, formando o quê? Formando CaO mais CO3. Mais CO2, desculpa. Que é a mesma equação que a gente tem lá atrás, né? E a letra C, determina os valores que faltam na tabela. Então, agora a tabela, vocês já entenderam, né? Que tudo segue uma proporção. Então, no caso aqui, ó, tem várias maneiras de eu encontrar esses valores. Eu posso fazer regra de 3 ou posso seguir a proporção. Ah, professor, eu acho mais fácil achar fazer por regra de 3. Galera, fiquem à vontade. Professor, eu acho mais fácil pela proporção. Gente, fiquem à vontade, tanto faz. Para descobrir a proporção aqui, ó, é só você dividir aqui, ó, o valor 11,2 por 5,6. Você vai achar a proporção. Quanto que dá a proporção aí? Alguém? Pode falar. 2. Quanto? 2. 2? Redondo? Sim. Isso. Agora, eu também posso fazer por regra de 3. Como é que eu faria por regra de 3? Ó, coloca um x aqui e multiplica em cruz. Você vai achar o valor do x. Sabem fazer dessa forma? Lembra ou não? Sim. Sim. Então vai ser 10 vezes 11, né? Ó, 10 vezes 11,2. Porque ó, esse aqui está multiplicando esse. E esse aqui está multiplicando esse aqui, ó. Dá 112. X vezes 5,6. 10 vezes 11,2 é só andar uma casa com a vírgula, 112. X vezes 5,6 é 5,6x, mesma coisa. E aí quem está com o x multiplicando vai passar para o outro lado fazendo o quê? Uma o quê? Divisão. O quê? Divisão. Não. Isso, aí é só dividir 112 dividido por 5,6 e você vai achar aqui o valor de 20. Agora, você sabia que aqui também a razão era 2, não sabia? E também tinha achado. Se você tivesse multiplicado 10 vezes 2, também chegaria no mesmo valor. Certo? E aí vocês façam o mesmo, para cá e para cá. Aí vocês vão fazer sozinhos. Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Essa semana a gente não tem relatório, porque é o mesmo da semana passada. Eu sempre deixo 2 semanas para seguir o que a gente fazia na sala de aula. Na sala de aula, a gente, uma semana era aula prática, na outra semana era aula de relatório. Não era assim que a gente fazia? Então, eu estou mantendo a mesma coisa. Eu mando o roteiro numa semana e deixo vocês até a outra para terminar. Então, a gente vai fazer dessa forma. E a aula de tecnologia será postada na sexta, toda sexta, a Janete posta. A semana passada não foi postada, porque como a aula nossa presencial é na quinta-feira, e quinta-feira foi feriado, então vocês não tiveram essa aula, beleza? Agora vocês tentem fazer aí o restante que ficou, façam os exercícios, refaçam qualquer coisa, o que eu fiz para treinar, tá? Porque só treinando é que vai fixar esse conteúdo, senão não aprende não. Vocês têm alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Deu para entender? Sim. 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 Beleza, então? Então Agora eu tinha que falar era... Gostei do plano de fundo, seu professor. Tudo certo, professor. O carrinho ali, Gostei do carrinho, viu? Ficou bonitinho. aquele carrinho ali é um ícone. Todos os meus vídeos ele aparece. Gente, então, obrigado pela participação de vocês. E a gente deixa marcado a próxima, na semana que vem,
Na quarta-feira, igual a gente havia marcado já, só se acontecer algum imprevisto, a gente marca para outro dia, às 14 horas. Fechou? Tá bom. Fechou. Bom trabalho Fechou. para vocês, abraço, até mais. Tchau, tchau.